Marinheiro de primeira viagem, né? Marinheiro de primeira viagem. Marinheiro de primeira viagem aqui, hein? Cliquei no botão errado, chamei o povo para participar do ao vivo comigo, mole? Mas vamos lá, vamos deixar o pessoal voltar de novo. Tive que sair e conectar aqui novamente. E eu convidei, as pessoas aceitaram, né? Isso que é legal, né? Todo mundo ia entrar no ao vivo aqui comigo. Então vamos lá, pessoal. Vamos enviar esse aviãozinho para o máximo de pessoas. Vamos lá, vamos compartilhar para a gente poder dar início. Estávamos aqui com 15 pessoas e aí eu deletei, simplesmente saí do ao vivo. Caiu um pouquinho aqui, mas vamos lá, vamos convidar pessoas para que a gente possa estar começando aqui o nosso bate-papo. Enquanto isso, quero compartilhar com vocês, né, explicar o porquê que despertou esse desejo no meu coração, né? Eu sou convertido já há mais ou menos desde os 11 anos, dos 12 anos de idade. E eu me converti pelo amor, né? Graças a Deus, eu era muito novo, era adolescente. Claro que tinha as minhas dificuldades de vida, né? Lá atrás, vindo de uma família pobre, a gente nunca teve muitas condições. Mas no momento que eu decidi aceitar Jesus e a seguir caminhando, né? Lado a lado ali com o Mestre, né? Com Jesus, foi pelo amor, né? Eu não estava passando por nenhum problema, por nenhuma dificuldade. E naquela época, eu era muito novo, muito imaturo, não entendi, né, na realidade, o verdadeiro propósito, né? O propósito pelo qual nós fomos criados. E aí eu fui crescendo, e durante um período da minha vida eu fiquei afastado. E mesmo em todos os momentos, né? Todos os momentos, mesmo nesse período que eu fiquei afastado, a gente sempre percebeu um cuidado muito grande de Deus, né, na minha vida, na vida da minha família. Sempre percebi Deus ali muito presente, independente da minha escolha naquele momento, né, de estar afastado. Deus sempre fazendo melhor, sempre me prosperando naquilo que eu fazia, sempre me abençoando, sempre me protegendo, livrando a minha família, né, de todo mal. E de uns 2 ou 3 anos para cá vem queimando no meu coração o desejo de estar compartilhando, né, com as pessoas esse grande amor de Deus por nós, né, que mesmo com tantas falhas, mesmo com as nossas falhas, os nossos pecados, né, porque somos pecadores, e por isso ele se entregou por nós, né, morreu naquela cruz para poder nos salvar, mas mesmo com todas as nossas falhas, ele nos ama de tal maneira, né, nos ama com amor infinito, né? E por isso a gente pode estar aqui, né? Por causa desse amor, por causa da sua misericórdia. E vem queimando o desejo no meu coração de compartilhar com as outras pessoas o amor de Jesus por nós, né? Esse amor que nos constrange, né? Um amor de fato diferenciado, né? Se um amor de pai e um amor de mãe, né, a gente já considera um grande amor, né? Imagina o amor daquele que morreu na cruz por nós, né? E eu vejo isso diariamente na minha vida. E eu vinha postergando isso, né? Eu falava que ia fazer. Aqui nessa live tem Thiago Mota, né? Daqui a pouco vai entrar aqui, vai participar com a gente hoje, né? Vai deixar uma palavra aqui para vocês também. E ele sempre me incentivou muito, né? Começar a fazer, faz, cara, vai ser bênção, vai ser bênção. E eu ficava postergando por causa do tempo, por várias demandas, né, pessoais. Até que há mais ou menos umas 2 semanas eu vivi uma experiência assim, um pouco impactante para mim, né? E eu saí dali decidido. Acho que poucos sabem, né? Poucos sabem, acho que as pessoas mais próximas. Mas eu sofri um assalto na linha amarela. 2 carros entraram na minha frente armados, com 6 pessoas armadas dentro do carro. E fizeram uma abordagem assim aquelas bem impactantes, né? E tava eu e meu filho dentro do carro, né? E foram, sei lá quantos minutos, não sei se foi 2, se foi 3, passa tão rápido, né? E ao mesmo tempo é tão demorado, mas eu sei que para mim pareceu uma eternidade.
Para mim parecia uma eternidade, né? Na minha mente só ficava pensando em oração, pedindo para que Deus me guardasse, né? Com tantas armas apontadas na minha direção, apesar de meu carro ser blindado, eu não quis ter reação de pegar e seguir e fugir, né? Porque eu estava com meu filho, eu preferi parar e de fato entregar-lhe tudo que eles quisessem, né? E naquela pressão toda, passou ali 3 minutos, né? Tira relógio, abre o carro, meu filho desceu, peguei meu filho, eles foram embora. E graças a Deus, mais uma vez, Deus cuidando da minha vida, da minha família, não deixando com que nada acontecesse. E apareceu um abençoado ali do nada, enviado por Deus, né, por Jesus, para me dar uma carona. Eu entrei no carro dele e ainda, né, ofegante com tudo que tinha acontecido, ainda um pouco nervoso com aquela situação. Meu filho com o coração disparado, colocava a mão no peito do Bernardo. O Bernardo estava com o coração, parecia que ia sair pela boca, né? E a partir daquele momento que eu vi que estava tudo bem, que não tinha acontecido nada com a gente, eu comecei a orar e pedir a Deus para que Deus não permitisse que o Bernardo ficasse com nenhum trauma. Com nenhum trauma por causa daquela cena de armas e os bandidos gritando, desce, desce, desce. Ele, calma, tio, eu vou descer. E eu comecei só a pensar no meu filho o tempo inteiro e fiquei dentro do carro até a minha casa em oração, pedindo para que Deus guardasse meu filho, para que ele não ficasse com nenhum trauma, para que aquilo não impactasse ele de forma negativa e ele não levasse aquilo, né, adiante ali na vida dele, aquilo fosse um fator de alguma coisa prejudicá-lo. E passou, a gente foi para casa, passou aquela adrenalina, resolvi tudo, bancos e celulares, etc. E no dia seguinte, né, levando o Bernardo para a escola, eu tentando entender como estava a cabeça do Bernardo, batendo um papo com ele, nem toquei no assunto, conversando sobre outras coisas. E filho, dormiu bem? Dormi, pai, dormi bem sim. Filho, sonhou, filho? Teve algum sonho? Não, pai, não tive sonho não. E aí ele virou para mim e me perguntou, né? E eu falando, Deus, que ele não tenha trauma nenhum. E eu sondando, né, como pai preocupado. O Bernardo virou para mim e falou, pai, ontem os bandidos, eles estavam armados? E aí naquele momento, eu não sei se vocês entenderam, né, mas naquele momento, mais uma vez, eu percebi o cuidado de Deus na nossa vida, né? Porque eu preocupado de ele ficar com trauma, e Deus cegou o Bernardo ao ponto de ele não conseguir nem ver, né, que aquelas pessoas estavam armadas. E naquele momento ele só agradecia a Deus, né? E hoje meu filho, né, fala disso com risos nos lábios, né? Como se aquilo tivesse sido algo muito normal. Eu fico muito feliz em perceber o cuidado de Deus com a minha família. Eu tenho certeza que se eu fosse colocar qualquer um de vocês aqui online, compartilharia também do cuidado desse Deus com vocês em algum momento da vida de vocês. Não tenho dúvidas, né? Coloca aqui pra mim, mãozinha assim, pra cima, cena, qualquer emoticon. Se você já teve alguma experiência que ficou claro para você o cuidado de Deus com você ou com a sua família. Vamos participar comigo aqui, vamos lá. E ó, 12 pessoas, galera. Sei que esse é um horário, 6 horas da manhã. Eu pensei que não ia ter ninguém. Então 12 pessoas, para mim a live tá lotada. Estou muito feliz de vocês estarem aqui comigo. Mas vamos compartilhar, vamos trazer mais pessoas para poder ouvir um pouquinho da palavra de Deus aqui conosco. Mas fala para mim, você já teve uma experiência que você pôde, de fato, ter certeza do cuidado de Deus na sua vida? Sim, o Nilton aí falando. Nesse próprio final de semana, Nilton, que legal, cara. Deus é maravilhoso, né? Jesus é maravilhoso. E é isso, é por isso que eu tô aqui, é por causa desse cuidado, por causa desse amor de Deus aí pelas nossas vidas, né? Para compartilhar com vocês, tá? Não sou pregador da palavra, ainda não sou pastor, nada disso, né? Eu só, de fato, vivo um milagre a cada dia na minha vida. E foi uma forma de me estimular também, né? Eu brinquei nos meus stories agora nessa semana falando, né, que na hora de ler a Bíblia parece que dá um sono, né? Parece que tudo acontece para você não ler, né? E eu falei, quer saber? Então vou me comprometer agora. Todo dia, 6 horas da manhã, eu vou abrir a câmera para falar com o pessoal. Eu preciso ler, né? Porque como é que eu vou compartilhar alguma coisa com vocês aqui se eu não ler antes, né? E é isso, hoje eu acordei um pouquinho mais cedo para poder estar fazendo a minha leitura. Então funcionou, né? Meu objetivo principal funcionou, que era, primeiro, eu absorver, ó, como Deus falou comigo, hein, gente? Desse texto aqui.
Vou compartilhar com vocês um texto que foi pregado no domingo lá na igreja, agora ontem, né? Por um pastor que foi visitar lá a nossa igreja. Eu congrego hoje na igreja lá na Barra da Tijuca, ó. É na Barra da Tijuca, porque já a gente vai ter a nossa igreja aqui, né? Mas lá em São Gonçalo, pastor Leandro Reis, já eu brinquei com ele, né? Falei, pastor, eu vou falar com a galera na live que eles vão entrar para comer uma saladinha comigo, né? Aquele bate-papo leve, porque eu não sou pregador da palavra, vou compartilhar ali o que eu absorvi, né, do meu estudo, mas eu divulgo o horário do senhor, da sua live, que daqui a pouco ele tá entrando ao vivo aí também, né? Eu falo que mais tarde eles vão comer uma feijoada, né? Aquela coisa mais, né, mais robusta, né? Um alimento mais forte. E ele ficou rindo, né? Mas eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está lá no livro de Marcos, e ela se repete também em Mateus e em Lucas, né? Só que em cada um desses livros ela está em versículos e capítulos diferentes, mas eu optei em compartilhar aqui com vocês o de Marcos, que eu acho que ele veio mais informações, né? Que é Marcos 5, capítulo 5, a partir do versículo 21. O texto é grande, eu vou ler aqui bem rapidinho para depois a gente vir contextualizando, tá? Ó, fala assim no 21, retornando Jesus de barco para outra margem, numerosa multidão uma vez mais se formou ao seu redor enquanto estava na praia. Foi quando chegou ali um dos dirigentes da sinagoga local, chamado Jairo. Provavelmente alguns de vocês aqui já devem conhecer a história de Jairo, né, que estava com a sua filha à beira da morte. Ele foi até o encontro de Jesus para pedir que Jesus fosse à sua casa para curar a sua filha, né? E ao ver Jesus, prostou-se, vamos gravar isso aqui, prostou-se aos pés de Jesus. A reação de Jairo foi se prostrar, se lançar aos pés de Jesus. Ele disse aos prantos e com insistência, minha filha pequena, ela tinha 12 anos, né? Está à beira da morte. Vem, imponha tuas mãos sobre ela para que seja curada e viva. Então Jesus foi com ele, e uma enorme multidão o acompanhava, apertando de todos os lados. E estava por ali certa mulher, que havia 12 anos, ela vinha padecendo de hemorragia, né? A famosa história da mulher do fluxo de sangue. Há mais de 12 anos sofrendo com fluxo de sangue, com hemorragia. As mulheres que estão aqui presentes, né? Vocês sabem meio que é isso, uma vez por mês vocês se sucedem dessa situação. E essa mulher aqui estava há 12 anos, constantemente, vivendo isso que vocês vivem aí uma vez por mês. E ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos. Gastara tudo que possuía, porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto, pois dizia consigo mesma, vocês conversam com vocês mesmos, dentro do carro? Eu falo demais, né? Eu pareço maluco, né? Fico eu mesmo, eu converso, eu me pergunto, eu respondo. Aquelas nossas conversas interiores, né? E essa mulher estava assim também, ela estava falando para ela mesma, se eu puder ao menos tocar nas vestes de Jesus, ela tinha certeza que ficaria curada. E naquele instante, quando ela tocou, né, nas vestes de Jesus, a hemorragia ela se estancou e a mulher se sentiu totalmente curada. Seu corpo estava liberto daquele sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que do seu interior fora liberado o poder, Jesus, virando-se ao meio da multidão, inquiriu, quem tocou-me? Quem me tocou? Quem tocou em meu manto? Aí os seus discípulos, né, perguntou para ele, mas mestre, temos uma multidão te cercando, te apertando de todos os lados. Como que o senhor me pergunta quem te tocou? Aí Jesus fala, no entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Aqui na palavra diz que quando a mulher tocou em Jesus, né, emanou poder. Jesus sentiu emanando poder, saindo poder, né, de dentro dele e curando aquela mulher. E Jesus afirmou, né, minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz, esteja liberta do teu sofrimento.
O pastor, né, o pastor pregando ontem lá na igreja, ele falou algo que eu achei interessante, né? Vocês percebem que começou em Jairo, né? Jairo pedindo para que Jesus fosse com ele até a casa dele para curar a filha dele. Então você imagina, sua filha à beira da morte, sua filha quase morrendo, e aí surge um imprevisto, né? Entre aspas, né? Que para Jairo foi algo que de fato na cabeça dele ele poderia pensar que ia atrasar, que a filha dele poderia não resistir, que a filha dele poderia morrer, mas nesse meio tempo que Jesus estava indo com Jairo, veio a mulher do fluxo de sangue, né, e parou ali Jesus e fez com que Jairo ficasse, né, esperando ali Jesus, né? Eu achei isso bem interessante. Eu pensando na cabeça de Jairo, né, como que estava naquele momento, né? Devia estar com muita pressa, né? Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas vindo da casa de Jairo. E aí chega a notícia para Jairo, ó, o dirigente da sinagoga, Jairo era o dirigente da sinagoga, um cara influente, né, naquela época, que informaram para ele que a filha dele já estava morta e não adiantava mais incomodar o mestre. Então Jairo tinha um objetivo, que era ter a filha dele curada. E chegam pessoas falando, ó, não adianta mais, você não vai alcançar o seu objetivo, tá? Pode parar de perturbar o mestre, sua filha já morreu. Mas Jesus não deu atenção àquela notícia e, voltando-se para o dirigente da sinagoga, encorajou, não temas, tão somente continues crendo. E aí quando eu li esse versículo 36, eu pensei, né, mas Jairo tinha acabado de ver o milagre na mulher do fluxo de sangue, provavelmente aquilo encorajou ele, né? O mesmo Jesus que curou essa mulher vai curar minha filha, né? Vai ressuscitar minha filha. E ordenou que ninguém acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago, João, irmão de Tiago. Assim que chegaram a casa, sim, vamos resumido aqui, né? O texto ele é grande. O tempo do Instagram passa rápido, né? Pensei, não, 1 horinha parecia que ia ser uma eternidade, mas eu já estou 22 minutos falando, né? E eu quero liberar vocês aqui com uma palavra para que vocês possam iniciar o dia de vocês aí, né, de forma abençoada. Mas, resumindo, Jesus foi à casa de Jairo e tinha muitas pessoas chorando, incrédulas, né? De fato achando que não adiantava mais, que a filha de Jairo já tinha morrido. E Jesus pediu para que aquelas pessoas que não tinham fé, né, que estavam incrédulas, saíssem, e entrou somente os pais da menina, e como foi dito aqui, Pedro, Tiago e João, e Jesus, claro, né, entraram ali naquela casa. E a palavra de Deus, ela diz, né, e ela deixa aqui pra gente a afirmativa de que Jesus, né, pegou na mão daquela menina e ela ressuscitou. E aí vamos aqui para algumas anotações que eu quero compartilhar com vocês, né? Ponto 1, né? Primeiro ponto, fala que Jesus, ele retornou do barco para outra margem, numerosa multidão, uma vez mais, se formou enquanto esperava Jesus, né? E eu não sei se é em Mateus ou se é em Lucas, fala que essa multidão estava esperando Jesus alegre, né? Feliz. Estava esperando Jesus com ansiedade, né? Alegres e felizes. Porque eles sabiam que era Jesus e o que Jesus fazia por onde eles passavam, né? Eu fiquei pensando aqui, né? As viagens antigamente eram de barcos, eram a pé, né? Não tinha carros como hoje, né? Então eram viagens muito demoradas, né? As pessoas estavam ali ansiosas esperando a volta de Jesus. E aí, como eu falei com vocês, né? Essa leitura, ela falou muito comigo, né? E eu venho me cobrando, eu venho ali, né? Buscando criar uma rotina de devocional. Isso aqui veio diretamente nessa minha necessidade. Eu fiquei pensando, as pessoas estavam esperando Jesus ansiosas com alegria. E será que às vezes a gente está com essa mesma alegria, esperando Jesus também? Claro que hoje, né, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós. Ele habita dentro de nós. E a gente tem como estar com Jesus todo dia, em todo lugar, em todo momento. Mas eu estou falando aqui daquele momento seu, aquele momento único, igual hoje eu tive aqui, né? Acordei 3 e pouquinho da manhã, subi para cá pro meu sótão, que é o local onde eu tenho aqui meu escritório, e entrei em oração, senti a presença de Deus, coloquei diante dele todos os meus anseios, todos os meus objetivos, como Jairo colocou diante de Deus, como a mulher do fluxo de sangue colocou também, as coisas que estavam afligindo a vida deles. Eu tive esse momento de colocar diante de Deus tudo aquilo que possa estar afligindo o meu coração, e tive esse momento, né, de troca,
de conversa, né, com seu pai ali, né, compartilhando aí. E eu fiquei pensando nisso, né? Será que a gente hoje, né, tem separado esse momento para poder ter essa troca, esse tempo de qualidade com Jesus, né? Então que a gente esteja como essa multidão esperando Jesus alegremente, com um sorriso no rosto ali, para ter esse momento de comunhão, para a gente poder falar e ouvir também Ele falando conosco. Eu queria ressaltar aqui para vocês, né, uma segunda anotação, que Jairo, como eu falei, né, ele era um dos chefes da sinagoga, uma pessoa muito influente naquela época. E aí, como a Bíblia ela sempre deixa muito claro para a gente, né, que a posição social, quando se trata de mundo espiritual, a posição, o pastor Leandro está aqui com a gente, né? Bom dia, pastor. Responsabilidade aumenta agora, hein? Falando aqui com o nosso pastor vindo, a responsabilidade aumenta, né? Eu dei uma mudadinha, tá, pastor? Do de ontem lá, né? Coloquei aqui um pouquinho do meu jeito. Mas aqui o que ficou muito forte para mim é que, quando se trata de mundo espiritual, a sua posição social, ela não influencia. Jesus não quer saber o quanto você tem, quem você é. Mas Jesus quer saber o quanto você está disposto a se lançar nos pés dele, a entender que não é sobre você, a entender que não é sobre o Elton, a entender que é sobre ele. Nós, pelas nossas mãos, pelas nossas forças, nós não podemos nada, e sim pela misericórdia de Deus, pela força dele, pela graça dele na nossa vida, é que de fato a gente alcança, né, grandes coisas. E quando a gente entende isso, né, que não é sobre nós, que tudo é para honra e é para a glória do nome de Deus, é tudo sobre ele, é tudo para ele, as coisas mudam completamente, né? E a gente vê aqui no texto, né, Jairo, extremamente influente. Eu pesquisei aqui, né, e vi alguns estudiosos aqui falando que existem especulações de que essa mulher, que é a mulher do fluxo de sangue, ela vinha de família rica, porque no texto aqui diz que ela gastou tudo o que tinha para poder tentar curar, né, o fluxo de sangue. Então, se ela gastou tudo o que tinha, né, imagina-se que ela tinha alguma coisa para gastar, né? Mas naquele momento, ela estava vivendo uma vida, né, onde ela não tinha mais nada, onde ela estava sem expectativa, onde ela, de fato, a única expectativa que ela tinha era se lançar aos pés de Jesus. Eu anotei isso, né? Um ponto em comum aos dois, né? Que eu pedi para vocês gravarem lá quando a gente lê o texto. Os dois se lançaram aos pés de Jesus. Quando a gente tem objetivos na nossa vida que a gente imagina que não vai dar certo, sonhos que muitas das vezes a gente já desistiu, né? Ou algo que está te afligindo hoje, no momento, né? Agora, nesse momento que você acha que de repente não tem solução, tem solução sim. Os dois tinham um objetivo que para os nossos olhos naturais era um objetivo impossível, era um objetivo difícil. Ser curada de uma doença com mais de 12 anos e o outro com a sua filha morta, né? E teve uma ação, entre várias, né, que eu posso enumerar aqui para vocês. Já vou falar um pouquinho sobre, mas entre várias ações que eles tiveram de fé e de comportamentos que levaram ele a ter, os dois a terem o resultado ali alcançado, o principal deles foi esse: se lançar aos pés de Jesus, entender, né, que somente Jesus poderia realizar a cura da sua filha e a cura dessa doença de mais de 12 anos. Então, não sei você que está assistindo hoje aqui, mas tem alguma causa impossível, alguma doença, alguém na família que também pode estar à beira da morte, ou uma doença terminal, saiba que o mesmo Jesus que curou a filha de Jairo e o mesmo Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue é o Jesus que está aí, ó, do seu lado. É o Jesus que habita em você, que deixou o Espírito Santo dele aqui, ó, habitando em nós. Então é só você ter fé e se lançar aos pés de Jesus, que o milagre acontece também na sua vida. Então vamos lá. Deixa eu só pegar aqui minhas anotações. A gente falou um pouquinho de Jairo, homem influente, né, que estava lá com a sua filha, e a mulher aqui do fluxo de sangue agora. Na Bíblia, eu achei engraçado que na Bíblia não fala quem é essa mulher, né? A gente não consegue saber a linhagem dela, de qual família ela fez parte. A Bíblia fala a mulher do fluxo de sangue. Então, era uma desconhecida, né, mas que ficou conhecida por milhares e milhares de pessoas, né? Sem a gente saber o nome dela, a gente sabe quem foi essa mulher. Foi a mulher do fluxo de sangue. E o que essa mulher passava naquela época, né? Ao contrário de Jairo,
que era influente, ela tinha perdido tudo, tinha gastado o seu dinheiro todo para poder tentar ter a cura dessa doença. E para quem não sabe, né, essa doença do fluxo de sangue, naquela época existia uma crença local onde as pessoas que tinham esse tipo de doença eram consideradas impuras. Então elas não poderiam estar no mesmo ambiente que todas as pessoas. Eu fico imaginando, né, 12 anos vivendo uma reclusão total, social, né? Sem poder estar perto nos ambientes, porque tu chega num local, as pessoas não querem estar com você. As pessoas te olham, né, com um olhar diferente, com um olhar de recriminação. Imagina viver 12 anos assim, sem vida social, sem poder ir ao culto da tua igreja, sem poder estar com as pessoas que você ama, sem poder ter contato com a sua família. Imagina o que essa mulher estava vivendo. Uma solidão, com um problema gigantesco e vivendo sozinha, sem ter alguém para compartilhar, sem ter alguém para desabafar, para colocar ali tudo aquilo que ela estava sentindo. E deixa eu só olhar aqui, né? Sim, mas Jairo, com toda a sua influência, com toda a sua influência, com toda a grana, toda a riqueza que ele poderia ter, estava com a sua filha à beira da morte. E essa mulher, sozinha, há 12 anos sofrendo, vivendo uma vida reclusa. Isso me chamou a atenção também, né, quando eu li aqui sobre a mulher do fluxo de sangue. 12 anos, hein, gente? 12 anos. Acabamos de sair agora de uma pandemia, né? Onde nós ficamos aí 1 ano e meio, 2 anos mais ou menos, né? Em reclusão social também. E as pessoas já entraram em desespero, né? 2 anos, imagina 12 anos. Então é só você pegar, se você quiser entender bem o que essa mulher passou, é só você pegar esses 12 anos, esses 2 anos que nós vivemos e multiplicar por 12. Você vai entender a dificuldade que a gente enfrentou para trabalhar, algumas empresas quebrando, algumas pessoas, né, entrando em depressão. Fora que no nosso caso a gente, né, teve pessoas que perderam entes queridos e, né, tiveram muito sofrimento nesse período. Mas eu imagino essa mulher passando por tudo isso há 12 anos. Mas tem notícias boas pra gente, né? Tem notícias boas. Que apesar de os dois estarem vivendo essa realidade, eles se depararam e se encontraram e se cruzaram com uma pessoa que não tem circunstância, com uma pessoa que não tem nenhum tipo de enfermidade que não possa ser curada, uma pessoa que é dono do ouro da prata, que comanda o tempo, que cura, que ressuscita. Eles encontraram com Jesus. Aí eles descobriram que Jesus ia passar pelaquela cidade. E para mim, assim, o que ficou muito forte para mim, né? Como eu falei, né? Repetindo mais uma vez, o texto que eu estou lendo aqui, eu pedi, Deus, fala comigo. Claro que eu pedi para que Deus falasse com vocês também, né? Mas antes eu precisava ouvir de Deus para minha vida. E eu sei que todos vocês aqui têm muitos desafios no dia a dia. Que cada um aqui com certeza, né, deve passar hoje. A gente sempre acha que o nosso problema é maior, né? Se a gente começa a conversar com as pessoas, a gente percebe que outras pessoas têm problemas tão grandes quanto o nosso, ou até maior. Eu sei que todos nós temos desafios, eu tenho os meus desafios, eu sei que vocês também devem ter os desafios de vocês. Mas se eu pudesse, assim, resumir toda a minha fala aqui, né? Como eu falei, eu não sou pregador, né? Estou compartilhando com vocês aquilo que falou comigo, né? E que eu acredito que vai falar com vocês também. Se eu pudesse resumir, né, esses 34 minutos que eu estou falando com vocês aqui nesse texto que eu li de Marcos, aqui do versículo 21 ao 43, foi a minha leitura hoje. Eu resumiria isso em uma única parte aqui desse versículo, onde quando a Bíblia cita os dois, a Bíblia cita um comportamento que os dois tiveram, que é o principal de tudo. E quando eu pedi para Deus falar comigo, foi isso aqui, ó, que ressaltou assim nos meus olhos: se lançar aos pés de Jesus. Esse é o segredo. Eu resumiria tudo aqui para vocês hoje nisso. Independente do problema que você está vivendo, da angústia que você está vivendo, se é cura que você precisa, né, se é um emprego, se é problemas financeiros, não importa o problema que você está vivendo, se lança aos pés de Jesus. É ali que a gente encontra a solução para qualquer problema, para qualquer desafio. Se eu for pegar a vida de Jairo,
e eu for citar ali ações que esse homem teve para poder chegar nesse objetivo e alcançar a ressurreição da sua filha, olha, já era um homem rico, influente, ele poderia ficar pensando o que as pessoas vão pensar de mim indo ao encontro de Jesus. Tinha uma multidão ali, né, que dificultava a chegada dele em Jesus. Tinha pessoas que provavelmente poderiam estar falando para ele ao contrário, né, daquilo. Não, desiste, você não vai conseguir falar com Jesus. Tem muita gente, vozes contrárias falando que ele não ia conseguir. E mesmo assim ele foi lá e se lançou aos pés de Jesus. E a mulher do fluxo de sangue, além dessas mesmas dificuldades que Jairo também enfrentou, ela também enfrentou. Só que eu fico pensando, uma mulher que há 12 anos está perdendo sangue. Eu imagino que essa mulher devia estar muito fraca. E o pastor ontem citou, né, lá na pregação, falando que ela foi provavelmente se arrastando. É por isso que ela queria tocar nas vestes de Jesus, porque ela estava fraca e se arrastando. E com todas essas dificuldades, uma multidão, essa mulher teve uma fé, uma perseverança, e a fé dela foi muito grande, né, porque ela falava com ela mesma, ela tinha certeza que se ela tocasse, ela seria curada. E no final de tudo, por conta de tamanha fé dos dois, de eles terem se lançado aos pés de Jesus, os dois alcançaram seu objetivo. Jairo teve a sua filha curada, e eu percebi aqui que a mulher do fluxo de sangue, ela não teve só a cura, ela foi abençoada triplamente. Por que ela foi abençoada triplamente? Porque ela foi curada no seu corpo, que foi a doença, o fluxo de sangue se estancou, acabou. E aí teve um momento, nesse momento de cura, quando Jesus pergunta quem me tocou, essa mulher, de repente, ela queria tocar ali nas vestes de Jesus, ser curada e ficar no anonimato, quietinha, que ninguém visse ela. Eu imagino que ela devia viver uma vergonha, pela recriminação que provavelmente deveria ter naquela época, por conta dessa doença ser considerada, a pessoa que tinha ser considerada uma pessoa impura. Só que Jesus não deixou ela ficar no anonimato. Jesus queria curar uma segunda esfera dela, que essa doença causou, que era a cura social. E Jesus para e fala, quem me tocou? E quando ele pergunta quem me tocou, eu fico imaginando aqui a multidão toda parando para poder tentar descobrir quem tocou em Jesus. E essa mulher, ela fala, Jesus, fui eu. Ela se apresenta, Eu tenho certeza que naquele momento, quando ela se apresenta, todos tiveram o conhecimento que aquela mulher, que por 12 anos vivia com fluxo de sangue, estava curada. E naquele momento, Jesus estava curando também ela socialmente. E a partir dali, todo mundo ia saber que ela tinha sido curada e ela ia poder voltar a ter a sua vida social restabelecida. E Jesus finaliza para ela falando, filha, a sua fé te salvou. A terceira cura, a cura espiritual, ela recebeu a salvação. Jesus falou para ela, sua fé te salvou. Essa mulher foi curada 3 vezes, no corpo, na esfera social e no espírito. E aí, queria finalizar minha fala aqui para poder convidar esse grande amigo aqui para estar com a gente, falando para vocês o seguinte, que a gente vê duas histórias reais, de pessoas que tinham grandes objetivos. Aqui eu estou falando de uma morte, de uma cura, mas esse objetivo pode ser também um sonho, pode ser um ideal profissional, algo que você quer alcançar, um novo status, uma nova meta a ser atingida. A gente está iniciando o mês de abril, hoje é dia 3 de abril, estamos iniciando o mês de abril. Então, esse é o momento, de a gente colocar todos esses objetivos diante de Deus. Mas ressaltar aqui para vocês, que eles tiveram a bênção deles alcançadas, além da fé que eles tiveram vários comportamentos da parte deles, Eu costumo dizer que o milagre é isso, O milagre é a nossa ação que gera uma reação em Jesus. Porque todo milagre, antes de o milagre ser efetivado, Jesus sempre deu ordens para que a pessoa que ia viver o milagre, ela fizesse antes, para que depois o milagre acontecesse. Então entenda, e não fique buscando e somente orando a Deus. Orar é importante, mas a própria palavra oração significa orar mais ação. Então você precisa agir, porque para o milagre acontecer, precisa ter a nossa parte. Para a mulher ser curada, ela precisou se enfiar no meio da multidão e tocar nas vestes de Jesus. Ela não ficou parada esperando que Jesus fosse até ela e tocasse nela. Ela foi até Jesus. Ela foi ao encontro de Jesus tocar nele. Ela foi lá encontrar com o mestre. Jairo, a mesma coisa.
Ele teve que sair da sua zona de conforto, ir até o mestre e se lançar aos pés de Jesus e pedir para que Jesus fosse até a casa dele curar sua filha. Então, antes vem a nossa ação. O milagre é a junção da sua ação que gera uma reação em Jesus. E aí o milagre acontece na sua vida. Tá? Então, que a gente fique com essa palavra hoje, entendendo que o mesmo Jesus que curou naquela época, o mesmo Jesus que agia naquela época de Jairo e da mulher do fluxo de sangue, é o mesmo Jesus que age hoje. Isso aí que está aí no seu coração, que está na sua mente nesse momento, seu objetivo, ele pode ser alcançado se você se lançar aos pés de Jesus. Beleza? Não sai não, fica aqui comigo ainda. Vamos continuar aqui, ó, compartilhando o aviãozinho. Vamos. Eu tive uma experiência na semana passada aqui em casa. A gente tem uma célula na minha casa, na casa do Leandro Brito, né? Que é o grande parceiro meu aqui de negócio, aqui no Rio de Janeiro. E nós tivemos aqui 3 almas se rendendo a Jesus. Eu achei aquilo lindo demais, né? Aquilo me gerou um desejo de falar mais, né? De falar mais. E eu percebi que um ponto muito culminante assim, foi muito importante para aquelas decisões. Uma pergunta, né, que foi feita, né, o GCA a gente sempre tem algumas perguntas, a gente finaliza com perguntas, né, e as perguntas que foram feitas foram muito direcionadas para deixar aquelas pessoas muito à vontade para aquela decisão. E eu coloquei como objetivo de trazer aquele mesmo ambiente para cá, para os nossos encontros. E as pessoas compartilharam naquele momento como que tinha sido a virada de chave delas, o ponto culminante, assim, o ponto de virada, que essas pessoas ou aceitaram ou voltaram para Jesus e a partir dali começou de fato a ter a sua vida transformada. O porquê que elas tomaram essa decisão, como estava a vida delas antes e o como estava depois, né? E o quanto foi difícil ou não foi difícil aquela tomada de decisão. E isso eu percebi que facilitou para as pessoas que estavam ali à nossa volta entender, né, o que cada um viveu nesse momento. E eu tenho certeza que isso foi muito importante na decisão daquelas 3 pessoas. Uma voltou para Jesus, estava afastada, e outras 2 aceitaram Jesus naquela noite. E eu falei, cara, eu vou trazer isso para a live. Eu vou, a cada live, ter uma pessoa participando aqui comigo, para deixar registrado aqui. Eu vou deixar essa live salva aqui no meu Instagram para vocês poderem assistir depois e mandar para outras pessoas, para elas compartilharem esse momento na vida delas. Eu quero chamar aqui um cara que é um grande incentivador, é um cara que está sempre ali pegando no meu pé. Elton, vai, faz, cara, só faz, só vai. Cadê você, mano? Manda uma mensagem para poder te achar aqui. Tô aprendendo ainda a mexer nesse lance de live ao vivo aqui. Tô com medo de apertar em algum lugar errado. Manda mensagem para mim, para poder te convidar aqui. Cadê? Thiago Mota, cadê você? Thiago Mota. Opa, acho que ele me convidou aqui, vamos lá. Ah, valeu. E aí, te aceitei aqui, Thiago. Só não tá indo. Ah, agora foi. E aí, irmão? Muito bom dia. Tava apanhando um pouquinho aqui, tive que derrubar a live no começo. Perdeu onde era pra apertar. Ah, tô assistindo aqui, cara. Que bênção, cara. Que bênção. Palavra extraordinária, assim. E falou muito comigo aqui, tá, irmão? Foi Deus, né? Jesus, no seu canal, né? Aí, Thiago, te conheço aí já mais de... Acho que a gente tem 1 hora aqui no Instagram, né? Então tem 15 minutos ainda, não é isso? Eu te conheço aí já há alguns anos, né? Acho que a gente se conhece desde os 20, eu acho. 21. São quase 15 anos aí de amizade, né? É um tempinho, um tempinho. Eu conheci o Thiago, desviado na farra. Eu farriei com ele também. E hoje, graças a Deus, a gente, né, os dois já teve esse momento de se lançar aos pés, né, de Jesus e entender de fato que só Ele pode fazer pela nossa vida, só Ele pode completar, né? Aquele vazio que a gente normalmente sente. A gente pode ter tudo, pode ter dinheiro, pode ter tudo, mas sem Jesus a gente não consegue viver, né? Eu queria que o Thiago compartilhasse, Thiago. Amém. Qual foi esse momento? Eu sei que você aceitou Jesus lá atrás, mas você já me contou que o teu momento assim mais forte foi o teu retorno, né? Então compartilha com a galera, fala aí, se apresenta e manda pra galera esse vamos lá.
vou fazer um resumo aqui, né? Até por causa da live aqui, se for Tem contar a 15 história. minutos para resumir. Precisa de mais uns 2 minutos, pelo menos, para a gente fazer uma oração. Amém, amém. Fechou, fechou. Então, assim, eu nasci no lar cristão, né? Meu pai pastor, minha família, assim, cristã, tio, avô. Eu venho vamos botar assim, de uma linhagem, né? De uma descendência de uma família pastoral. Só que, por incrível que pareça, por mais que eu vivesse dentro de um lar cristão, eu tinha muita dificuldade de me firmar na presença, sabe? De eu viver uma experiência com Deus. E, enfim, eu cresci dentro disso, dentro do lar cristão, indo para a igreja. Assim, meu pai, na verdade, congregava numa Assembleia de Deus. Meu tio é mestre em teologia, dá aula para quem quer se formar professor em teologia. Então, assim, o ambiente sempre me influenciou a estar na presença, a estar ali na palavra. Porém, eu ainda não tinha vivido uma experiência forte com Deus, né? E isso, às vezes, pegava muito... Era uma dificuldade. Eu tentava me firmar, mas eu nunca tinha tido um contato. E quando eu tinha 12 anos, Deus me deu um sonho, cara. Eu tava dormindo, Deus falou comigo em sonho, assim, e eu tive uma experiência que é muito real para mim. Muito real, muito real. Até hoje, é muito real. E aí, eu dentro de um culto, o Senhor falou comigo. Eu falei, cara, é isso. Eu nasci para isso, minha vida é essa. Eu tinha 12 anos, cara. 12 anos de idade. Só que começou quando veio a adolescência, aí começa a vir os amigos, as influências, né? E essa minha dificuldade de não ter me firmado com Deus e não ter tido ainda um encontro real com o Senhor fez com que eu tivesse várias experiências no mundo, né? Bebida, cigarro, drogas, noitadas e assim. E eu vivi uma vida assim bem longe, né? Sabe assim, não vou entrar muito em detalhes assim, mas longe da presença do Senhor. E isso me levou muito à frustração, né? Por mais que eu soubesse que eu tinha algo, que Deus tinha algo na minha vida, o ambiente que eu me envolvia, as pessoas que eu me envolvia, cada vez mais me levava para longe, né? Cada vez mais me afastava daquilo que o Senhor tinha para mim. E às vezes eu visitava a igreja, Deus levantava gente para falar comigo. Eu ia em outra igreja, e Deus me levantava. E em 2015, né? 2014, na verdade, no final de 2014, eu estava vivendo uma situação assim bem complicada assim na minha vida, né? Espiritualmente falando. E de chegar em casa assim e estar dentro da sala e começar a ver coisa, ver vulto, opressão assim mesmo. Eu não sei se alguém está aqui na live, não sei se vocês já passaram por isso, mas de poder ver coisas, sabe? Ver coisas, irmão, sendo influenciado e uma guerra espiritual muito grande. E eu sentei no meu quarto, na época, coloquei a cadeira assim do lado e eu falei assim, peguei a Bíblia. Ó, o cara, crente, né? Afastado, quase 16 anos afastado. E o que você falou da mulher do fluxo de sangue, cara? E ele diz, tocou muito. Eu tava falando assim, cara, conectou muito. Por quê? Eu tive essa ação, tanto da mulher do fluxo de sangue, de ir até Cristo e tocar nele, e como de crer que ele poderia fazer, a fé de poder fazer a transformação na minha vida. Eu lembro que eu botei a cadeira do lado da minha cama assim, me ajoelhei e falei, Senhor, eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar comigo. E eu li a palavra, eu tentei ler a palavra e não entendia nada. E orava, não sentia a presença. E tipo assim, eu fiquei praticamente quase uma hora ali tentando, orando, até que o Espírito Santo, hoje eu sei que é o Espírito Santo, né? Levantou para mim assim e falou assim, cara, lembrou que eu tinha que pegar uma roupa na casa do amigo meu. Eu saí, fui ele pegar a roupa na casa dele e tal, e assim, extremamente atribulado, extremamente confuso na minha mente. Eu falei, hoje o senhor fala comigo, hoje o senhor vai falar comigo. Eu cheguei lá, peguei a roupa que tinha para pegar assim, uma bermuda, tipo assim, do nada, né? O Espírito Santo me lembrou e eu tava passando assim, eu vi uma assembleia, uma igreja pequenininha. E aí falou comigo, cara, entra e pede uma oração. Eu falei, cara, não vou pedir oração, não. Você tá doido, vai entrar dentro da igreja, terça-feira à noite? Eu não vou pedir, não. Aí cheguei na casa do amigo meu, peguei a bermuda, ele olhou pra minha cara e falou, irmão, fica aí, cara. Tu não tá bem, não, irmão. Tu não tá bem, não. E aí eu falei, cara, não, vou embora. Quando eu saí de novo, o Espírito Santo me estou de novo no meu coração, quando eu tava voltando pra casa.
Cara, entra pra de uma oração. Cara, tu fuma, tu bebe, tu vai pra noitada, tu curte carnaval, tu vai ter vergonha de pedir uma oração? Falei, verdade. Aí eu cheguei na porta, agora é engraçado, mas na época não foi, não. Eu falei assim pro rapaz, irmão, o rapaz da porta, poderia fazer uma oração pra mim? Tô me sentindo muito bem e tal. Aí ele olhou pra minha cara, calma aí só um minuto que eu vou chamar o presbítero. Foi lá dentro, chamou o presbítero, aí o presbítero veio, eu falei assim, irmão, cara, eu tô me sentindo muito bem, não. Você poderia orar por mim? Tá me sentindo bem em casa e tal. Ele olhou pra minha cara, calma aí que eu vou chamar o pastor. Falei, não, irmão, pode ser você mesmo. Eu fico imaginando hoje, né? O que eles estavam vendo em mim, né? Esse cara não tá muito bem, não. Todo mundo correndo, né? Todo mundo correndo, irmão. O negócio já tá bem feio, né? Pesado, hein? E nisso eu fui. Aí ele falou, cara, o pastor tá ali na igreja, e tá tendo. Era uma terça-feira e era um culto de estudo. Ele falou, o pastor te chamou, ele tá lá no altar e perguntou se tu se importa. Eu falei, já tô lá mesmo? Aí fui de bermudinha, tava com o saco de roupa na mão e entrei. E aí ele parou e falou assim, fala aí, amigão, o que tá acontecendo? Eu falei, devia ter umas 40 pessoas na igreja. Aí veio aquele constrangimento, né? Tá todo mundo me olhando. O que vai acontecer agora? Aquele constrangimento. E ali ele falou, posso te pedir uma coisa? Você se ajoelha para me orar por você e tal? Eu falei, amém, não tem problema não. Já estava ali mesmo. E aí ele começou a orar. Nisso que ele começou a orar, ele parou, olhou para mim e falou assim, eu quero entregar a vida desse jovem nas tuas mãos. E ficou quieto. Eu falei, ai meu Deus do céu, agora começa. Daqui a pouco ele começou a falar em línguas e falou assim, ó, não foi você que pediu para eu falar contigo ainda essa noite? Então escuta tudo que eu tenho para falar para você. E começou a me entregar. E começou a me entregar. Falou assim, ó, esse castelo que tu construiu até o dia de hoje não é meu. Ele é seu. Foi você que lutou para construir isso. Mas hoje eu vou derrubar tudo que você construiu até hoje para construir um novo castelo alicerçado em mim, comigo. Mas para que isso possa acontecer, você precisa estar conectado comigo. E ali eu, cara, fui renovado e vi que de fato aquilo ali era para me estar ali naquele momento. E aí eu orei e falei, no final de tudo ele perguntou, e você quer voltar para Jesus? Eu falei, claro, você tá doido, eu tava em casa. E assim, teve outras coisas que aconteceram no momento ali, mas isso foi um momento muito impactante na minha vida, porque eu tava em casa orando, pedindo uma resposta do Senhor, e num local onde ninguém me conhecia, onde ninguém me tinha visto, Deus usa um homem de Deus ali para falar comigo. E para falar diretamente naquilo, na minha oração específica que eu tinha feito. Eu falei, Senhor, hoje... Pode falar. Perdão. É que eu queria te fazer uma pergunta, assim, porque as pessoas que às vezes, né, ainda não têm essa relação, né, ainda não teve essa oportunidade de ter um encontro verdadeiro com Jesus, né, elas se colocam diante de muitas dificuldades, de muitos pensamentos. Né? Você falou aqui que você fumava, que você bebia, que você ia pra balada, né? Como é que foi, cara, assim, o teu pós aceitar Jesus? Tu parou de fazer tudo do nada? Não, duvido, não foi não. Assim, cara, a bebida pra mim até que não foi difícil. Por mais que eu saísse, bebesse, estava ali com a galera e tal, não foi difícil. Mas o cigarro pra mim foi horrível. Foi horrível, porque eu fumei praticamente 14 anos, cara. Tu lembra? Tu me zoava pra essa tua alergia aí, deve ter até uma parte aí. Só a fumaça que me incomodava, né? Da fumaça, né? E tinha que trabalhar com cigarro. Então, assim, isso foi praticamente 14 anos fumando direto, cara. Minha primeira experiência eu tinha 12 anos. 12 anos quando eu tive o primeiro contato com cigarro. Então, logo depois ainda fumei, quando teve 15 para 16 anos eu comecei a fumar e eu já estava com 30 ali. Teve um período que eu parei de fumar, mas, enfim, deve ter sido pouquíssimo tempo, mas esse período todo ali para mim, de tempo, de fazendo aquilo ali, aquilo estava intrínseco dentro de mim. Então, o passo de libertação, cara, eu lembro das madrugadas que eu passei em abstinência. Eu acordava às vezes 2, 3 horas da noite e da madrugada ali e orava ao Senhor, falava assim, ó, cara, tem um ponto importante nisso daqui, ponto importante. Eu tive 2 ações antes disso. Um grande amigo meu, tu conhece o Danielzinho, e eu virei para ele e falei assim, cara, irmão, eu quero me firmar na presença. Eu sentei com ele, eu falei
com ele, pô, meu amigo, igual você, assim, tipo, de anos, né? Desde a época de adolescente. E a gente sempre tava na balada, sempre na zoeira. E eu lembro disso pra ele. Falei, irmão, eu vou te pedir uma coisa. Quando você for sair pra beber, quando você for sair pra anotar, faz uma coisa. Cara, não me chama, por favor. Porque eu preciso desse momento. Eu quero me firmar com o Senhor. Cara, a resposta dele pra mim foi braba, porque ele falou assim, foi a melhor escolha que tu fez, irmão. Então, assim, eu quero estar com você, eu quero continuar a estar com você, mas eu sei que tu precisa desse momento. Então, se eu não te chamar mais, se eu não te falar também, não fica triste comigo, porque eu tô entendendo essa situação. Falei, beleza. Eu precisei me isolar. Eu precisei me afastar. Tomou a Por mais que... decisão e começou estrategicamente, né? Sabe A quem ir me cortando os influenciava, né, laços, irmão? né? Sim. Às vezes quem me influenciava ali, eu amo a vida dele, tá, irmão? Eu amo a vida dele pra caramba dele. Nossa, pô, tá doido. Mas eu precisava desse momento de eu e Deus, sabe? Eu vivi essa experiência com o Senhor. E logo depois disso, eu estava numa igreja, devia ter praticamente umas 300 pessoas. Deus usou outro pastor para falar comigo e ele me chama pelo nome. Em 300 pessoas só tinha um Tiago, irmão. Eu falei, que isso? Tiago, quem é Tiago aqui? Eu falei, 300 pessoas só tem eu. Aí eu levanto a mão e falo, você mesmo, sabia que você? Eu só estava esperando que você viesse até mim e entrega mais uma coisa para mim. Fala, cara, isso aí que do jeito que você está se vestindo, do jeito que você está andando, você não é isso. Você não é isso. E ele começou a entregar outra coisa para mim, assim, nesse período de transformação. Então, por mais eu comecei a tomar ações e ter comportamentos para que eu pudesse chegar mais perto do Senhor. E Deus, nesse processo que eu estava, começou a enviar pessoas para me fortalecer na caminhada. Me conectou com pessoas, começou a me levar a estar em situações onde eu ficava mais perto dele e me fortalecia. Então, assim, passei por um período muito forte. Eu vou te falar assim, foram praticamente uns 3 meses de abstinência. Eu lembro de eu tremer, irmão, de madrugada, para querer. Só que aí que está a diferença. Por mais que tenha sido uma situação difícil para mim, que eu estava enfrentando, eu tomei uma decisão, eu escolhi estar em Deus. Eu conversei até isso com a Anne um tempo atrás, eu falei assim, cara, tem muita gente às vezes vem muito pela dor e tal, mas não era isso. Eu queria estar em Deus. Eu queria viver isso que eu estou vivendo hoje. Eu queria ter relacionamento com o Senhor. Só que eu não sabia como. Então, e conforme eu mais me aproximava de pessoas que tinham essa comunhão com o Senhor, mais aquilo ia fortalecendo a minha fé. Exatamente. Deixa eu te falar, você que entende mais do que eu, já tem algumas lives aí. Faltam 2 minutos. Cai, derruba mesmo ou ele fica mais um pouquinho? Cara, eu acho que tá podendo ter mais. Tá indo mais do que 1 hora. Fica aí. Bom. Se eu orar, a gente volta e ora. Então, quero te fazer mais uma pergunta, né? Depois dessa decisão, né? Dessa virada de chave ali, você começar a tomar decisões, né? Para se manter, para se fortalecer, para cada vez mais ir, né? E estreitando, né? A comunhão, estar mais próximo, fazendo as coisas que você sabe, as mudanças que você sabia que eram necessárias serem feitas na sua vida. O que mudou? Contei para essa galera aí. Irmão, primeiro, paz interna. Porque é muito ruído na nossa mente quando a gente se converte. É muito ruído, é muito ruído, é muito som vindo. Por quê? Você se sente inseguro, você se sente impotente, você não sabe se você está fazendo a forma correta, às vezes por falta de conhecimento da palavra, ou até mesmo por falta da experiência de ter um relacionamento com Deus. Então você não sabe o passo que você está dando. E eu vou... Cara, dentro da minha cabeça eu estava assim, um dia de cada vez. Hoje eu não vou fumar. Hoje eu vou ler um versículo. Hoje eu vou aprender isso. E me mantinha naquilo dali. Por quê? Como era muito ruído na cabeça, se eu não tentasse apagar esses ruídos, tipo assim, baixar o volume disso, eu não ia conseguir. Sim. Não ia. Entendeu? Então, assim, desculpa. É isso. Cara, assim, acho que ter um dia de cada vez, entendeu? Levar um dia de cada vez e pode ser em várias coisas, né? Pode ser vício, pode ser amizade, pode ser... São tantas coisas que acontecem, mas acho que a insegurança, o medo, o não saber como ir,
traz essa insegurança. E é algo que a gente precisa vigiar muito, porque é onde aí que o inimigo atua. Porque se você não tem nível de conhecimento, o que ele faz? Ele começa a atuar nisso para fazer você ficar fraco. Sim. Tá entendendo? Para você E, ficar fraco. Pode falar. assim, eu passei por essas fases também, né? Eu, como eu falei com o pessoal no começo, eu não vim pela dor, né? Eu vim por uma decisão. Minha irmã me levou para a igreja muito cedo e eu tomei essa decisão de aceitar Jesus. Eu tinha acho que 11 para 12 anos, né? Então, eu não estava na fase de ter dor, né? Tava ainda participando das dores do meu pai, né? Mas eu passei por essa fase, tive essa virada de chave, me afastei, voltei. E nesse momento atual hoje, né, com o nível de maturidade que eu tenho espiritual, não estou falando que é alta nem que é baixa, né? O de hoje, que eu tenho hoje, né? Eu ainda tinha algumas vozes, né, também. Essas vozes ali na nossa insegurança, como você falou. Qual que era a minha insegurança? Era justamente essa, né? Você sabe disso, né? De destravar. Né? Apesar de eu fazer treinamento, apesar de eu estar acostumado com muita gente com palco, isso aqui que eu estou fazendo, a gente já fala disso há quantos anos, né, Thiago? Para poder começar a fazer, né? E Mas é isso denso. sempre foi uma trava, né? Assim, a galera que assistiu meus stories falando que ia ter a live na segunda-feira, vocês não sabe quantas vezes eu pensei se eu ia gravar aquele story mesmo ou não. E aí gravei, fiz, estou aqui, né? Do meu jeito, da minha forma, e tenho certeza que a cada live a gente vai melhorando, né? Mas é isso, a gente tem que tomar as decisões que a gente sabe que precisa desbloquear o próximo nível, né? O Sim. próximo nível é esse agora, né? E daqui para frente tenho certeza que é crescimento, né? E hoje, né, olhando para a história do próprio Thiago Mota aqui, um cara que eu conheci ainda nessa fase de transição, né? Tava solteiro ainda, né? Tava namorando, né? Tinha aí voltado para um amor antigo, né? E agora é atual. Que a Anne hoje é um cara casado, né? Bem sucedido aí financeiramente, né? Mora em um bom lugar, conquistou, né? Saiu de lá da Baixada Fluminense, hoje mora num lugar top aqui. Então é um cara que vem crescendo muito, né? Na sua vida profissional, na sua vida financeira e também, né, no que se trata da sua vida pessoal, né? Então a filhona aí que eu tenho o prazer de ser padrinho, lindona, né? Daqui a pouco ela acorda aqui. Eu dou aquele cheirinho gostoso, né? É isso, né? As pessoas têm uma tendência, né, Thiago, a achar que a vida com Deus, a vida lá de Jesus é uma vida de muita restrição, né? Então acho que é bom a gente falar isso, né? Claro que a gente precisa abandonar certos comportamentos, né? Que não faz bem a gente, não é nem só por querer estar mais perto de Jesus. Mesmo que você não queira, às vezes, né, seguir num caminho ali do cristianismo, né? Seguir ali a Bíblia como seu manual de vida, por exemplo, né? Fumar faz mal para a saúde. Não tem religião nisso, faz mal para a saúde, né? Beber em excesso faz mal para a saúde. Então tem comportamentos que a gente precisa mudar, não é só por causa de Jesus Cristo, é por causa da gente, né? E claro, né, tem outros que acaba também sendo uma mudança que a gente sabe que afasta a gente da presença de Deus. Mas eu estava numa conversa com um pastor essa semana, né? E eu tive não sei se ele está aqui com a gente ainda, né? E eu tive uma dúvida, né? Eu falei, vou chamar o pastor, né? Pastor, será que isso dá motivo de gabinete? E aí, eu não vou compartilhar o que foi aqui, não. Eu falei, eu me sinto dessa forma. Se o senhor souber que eu fiz isso, o senhor vai me chamar para o gabinete, o que você acha? Ele disse, você é livre, cara. Você é livre. Você aceitou Jesus, você é mais livre do que você era antes. E isso aí não vai deixar não vai mudar quem você é. Sim. Então, assim, as pessoas acabam tendo uma concepção errada, né? Quando a gente aceita Cristo, a gente entende de fato o que é o Evangelho sem religião, a gente percebe que a gente é muito mais livre do que a gente era antes. Lá no cigarro é que você vivia aprisionado. Não era lá que você era livre. Porque tu não conseguia ganhar do cigarro, tu vai ganhar de quem? Tu não conseguia ganhar da bebida, tu vai ganhar de quem? Quando tu vivia lá que você estava preso, que você era escravo. Então agora tu está livre. É isso que queria compartilhar, assim, essas viradas de algumas pessoas que vão falar aqui. Eu já tenho um próximo convidado já aí para na quarta-feira. E a gente vai estar junto, a gente vai viajar junto, então vai ser mais fácil, a gente vai estar um do lado do outro lá. Mas para deixar isso registrado aqui para a turma, entender o que de fato é viver em Cristo, né? Essa vida tranquila, de paz, que pode ser, como eu compartilho, eu tenho também as minhas lutas, né? Tiago também tem as lutas dele, mas a diferença é essa, né? A diferença é essa. Queria falar algo em cima disso, assim, o que acontece? Existe uma diferença muito, muito grande
em... Eu não vou pegar, não vou tão pesado do que eu falar, não. Deixa eu voltar um pouquinho. Pensa bem, tá ao vivo. Não vou tão pesado, não. Mas, cara, se Cristo diz para mim, me entrega o teu fardo, me entrega as tuas dores, porque o meu jugo, Jesus falando, ele é leve e suave. Se Cristo falou isso e diz para mim que eu tenho um livre-arbítrio nas tomadas de decisão. Se você for parar para perceber, em tudo aquilo que Cristo fez, ele não mandou ninguém fazer nada. Ele fazia uma pergunta e ele deixava a pessoa tomar a escolha dela. Após a atitude dela, após a decisão dela, aí sim ele agia. Então, assim, total liberdade. Só que aí tá. Eu escolhi agir. Eu escolhi estar em Deus. Eu escolhi. E aí Cristo vai e fala, agora que você escolheu, agora que você tomou a sua decisão, eu começo a agir. Só que eu tenho um livre-arbítrio. A escolha é minha. Eu poderia estar em Cristo ou não. Eu poderia estar no cigarro ou não. Eu poderia estar envolvido sim ou não. A decisão é minha. Mas quando eu entendo que em Cristo eu sou livre, que é um nível mais absurdo do que esse, irmão. Eu posso todas as coisas. Só que por eu entender, olha o nível de maturidade e nível de consciência. Só que eu entendo que isso daí para mim não é para mim. Tu tá entendendo? Eu posso fazer. Porém, eu entendo que isso não é para mim. E eu tomo uma decisão de, não, eu não quero. É aí que eu falo que está muito ligado aos ruídos. Porque a influência do meio faz com que você entenda que aquilo ali é comum e que aquilo é permissivo. Só que não é. Não é. Só que Cristo fala, cara, tu pode fazer. Só que aí que tá. Isso vai te afastar ou vai te aproximar de mim? É uma decisão. Então, eu sou livre. E ter esse sentimento de tomada de decisão. Olha só, você falou do cigarro. E eu finalizo aí, você pode orar. Pra mim, né? Senão eu vou estender pra caramba. Porque é surreal, irmão. Para pra pensar. Eu achava que era livre, que eu tomava a decisão de estar no cigarro, só que eu era aprisionado por ele. Só que agora eu entendo que eu posso ou não, só que eu tomo a decisão. A escolha está em mim. O poder de decisão está comigo. Eu controlo a minha vida, a minha mente. Eu assumo o controle. Isso aí. Eu assumo o controle. Só que aí que tá. Eu assumi o controle, só que eu entreguei para Jesus. Uma decisão, uma escolha minha, irmão. Eu assumo da minha vida. E a minha escolha é, eu quero viver em Deus. Viver em Deus. Isso aí. Quando a gente tem um objetivo claro, né, na nossa mente, Santiago, acho que isso é por isso que a gente fala do encontro verdadeiro, né? Quando a gente entende de fato o que é esse encontro, né? A gente não quer estar longe mais, né? A gente não quer se afastar mais. E aí, pegando aqui eu falei de objetivos também naturais, né? Às vezes a pessoa tem uma meta, ela quer emagrecer, ela quer alcançar um sonho. Quando você toma uma decisão relacionada a qualquer objetivo, vai ter ações da nossa parte. Aquilo só se realiza, é o que eu falei, né? Que o milagre é a reação da nossa ação. O milagre é a reação da nossa ação. Você age, todos os milagres que Deus fez, né, que Jesus fez, que está registrado, sempre tem aquilo que você falou também, né? Sempre tem uma palavra de ação primeiro para quem vai receber o milagre. E só depois que ele entra em ação. Né? E é isso, né, cara? Quando a gente tem contato com esse Cristo maravilhoso, o caminho é esse. Né? A gente querer sempre avançar, a gente querer vencer as nossas guerras, vencer ali os nossos obstáculos para estar cada vez mais próximo, cada vez vivendo mais da presença dele. E é isso. E agora, exercendo o nosso propósito, né? Que é compartilhando aí com o povo, frutificando, né? Trazendo novas vidas aí para poder estar participando dessa manhã com a gente aqui, tendo a possibilidade de ter esse mesmo encontro que nós tivemos. Amém. E, cara, vai ser até a volta de Cristo ou quando a gente partir. A gente vai ter que... Um dia de cada vez. A gente vai ter desafio, a gente vai passar por várias paradas, só que coisas diferentes agora. E outro nível, outra esfera. Outros desafios. Tá vencido agora. O obstáculo tá vencido. Agora vem o próximo. Fase. Eu já pensei aqui, Jesus, você vai me dar uma palavra toda manhã, né, Jesus? Vai. Obrigado aí por participar aqui. Chegamos a 34 pessoas, hein? Que legal, que legal. Obrigado aí por todos vocês. Espero que vocês tenham sido abençoados aí. Né? Que o dia de vocês seja abençoado em Cristo.
Dá a honra aí, Tiagão, de finalizar com uma oração? Claro, claro, vamos lá. Pai, te damos graças, te agradecemos por esse momento tão precioso que passamos na tua presença, Senhor, uma manhã linda, sentindo a presença do teu Espírito Santo. Pai, eu quero orar a ti e te pedir, Senhor, que cada vida aqui, Senhor, possa receber mais de ti, possa, de fato, sentir a presença do teu Espírito Santo. E que cada pessoa que está aqui dentro dessa live, cada lar representado aqui nessa live, Senhor, possa ser impactado pela presença do teu Espírito Santo. Que toda confusão mental, que toda dificuldade, Senhor, em estar mais perto de ti, que possa ser quebrada e possa ser jogada por terra. Que a presença do teu Espírito Santo possa renovar as forças de cada um que está aqui nessa live e de cada família, Pai. Que aquilo que traz confusão na mente possa ser encerrado hoje, para que possa se iniciar um novo tempo de comunhão, de intimidade contigo. Nos dê uma semana abençoada para a glória, louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. 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 Valeu, Tiagão. Obrigado. E a galera que está assistindo aqui, eu vou compartilhar nos stories aí, mas somente amanhã a gente vai dar esse intervalo, porque eu tenho voo 6 horas da manhã. E aí não vai dar para eu estar aqui no horário de 6 horas, mas a partir de quarta-feira, todo dia. E agora eu vou fazer igual o pastor Leandro, que está aqui com a gente. Só compro o voo fora do horário para eu estar aqui firme, 6 horas da manhã com vocês. Valeu, galera. Valeu, Thiago. Tamo junto, irmão. Um abraço, galera. Tchau.